oportunidade de estar ministrando a ceia do Senhor, ministrando uma palavra relativa a esse evento tão maravilhoso, essa ordenança tão maravilhosa que o Senhor nos concedeu, não é, amados? O professor Manuel Dias, nós já nos temos, pode chegar, querido, nós temos o privilégio de nos conhecermos há mais de 15 anos, já faz uns dias, né? Foi nosso professor no ano de 2001, na matéria Aliança de Sangue, e me fez ficar apaixonado por essa matéria, já faz alguns dias, né? E eu estava explicando para ele ontem que nós tivemos a oportunidade de cearmos juntos naquela oportunidade. Hoje de manhã também, ontem, também tivemos, isso depois de 13 anos, e hoje ele está nos dando a alegria de estarmos aqui. Amém? Então, a palavra do Senhor, ela nos concede esses privilégios, né? E o professor Manuel Dias, ele é um dos diretores do ministério, é supervisor também. E, querido, nós queremos dizer que estamos muito felizes com sua presença aqui e nos sentimos honrados. Amém? Glória a Deus, fique à vontade, irmão. Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Aleluia. Você está feliz por estar em Cristo Jesus? Isso é um dos maiores privilégios que podemos experimentar. Entender a nossa vida agora em conexão com Cristo, em união com Cristo. E é algo tão poderoso que Paulo, explicando em Romanos no capítulo 8, diz que nem a morte tem o poder de nos separar dessa união. Já pensou coisa tremenda? Ela vai além daquilo que o homem pode experimentar nessa vida natural. Ela tem o poder de entrar para a dimensão da eternidade, porque na aliança que temos com Ele, Ele mesmo prometeu que nos ressuscitaria, que seríamos levantados para viver eternamente exatamente como Ele é agora. Ele agora está numa vida incorruptível, num corpo também que já é imortal. Então é algo muito tremendo essa nossa vida com Deus, onde vamos alcançar a imortalidade. Para mim é muito prazeroso, realmente. Eu amo participar e viver aquilo que a Bíblia manda como ordenança. Se o batismo pudesse nos batizar algumas vezes, né, nas águas, eu estaria praticando, mas o batismo nas águas é algo único. Mas a ceia, é curioso que não há uma instrução específica dizendo se é anual, se é mensal, se é bimestral. E eu creio que Deus deixou esse mistério mesmo para que seja fruto do nosso desejo de ter comunhão com Ele. Normalmente as nossas igrejas, né, no Brasil se praticam uma vez por mês, mas na Europa tem igrejas que praticam a cada 3 meses, a cada 6 meses, né? Além dessa uma vez por mês, vez por outra, eu pratico a ceia com amigos, com irmãos, na minha casa, com minha família, porque é uma ordenança. E isso demonstra o meu desejo de comunhão com Ele. Em muitos lugares a ceia é tratado como um funeral, mas eu quero dizer que nós não estamos num funeral nessa noite, né? Embora vamos considerar a morte de Cristo, mas nós estamos com Ele presente aqui. Por isso que ela é chamada mesa do Senhor Jesus Cristo. Não é a mesa do verbo da vida, é a mesa do Senhor, é a mesa da comunhão, é a mesa onde somos chamados para estar diante daquele memorial onde o Calvário realmente tem valor e sentido para nós e nunca vai perder a força do que foi quando Jesus levantou aquele sacrifício, né, diante dos céus. Eu queria que você abrisse comigo a Bíblia em Colossenses no capítulo 3 e nós vamos passear pela Bíblia. Você está pronto nessa noite? E vamos ter um momento, né, mais na frente para cearmos. E eu creio que vamos experimentar coisas boas e novas da parte do Senhor. A Bíblia diz em Romanos no capítulo 1 que é de fé em fé. Há um outro texto que diz que é de glória em glória. Graças a Deus pelo que você já tem no seu coração da palavra, mas também graças a Deus porque Deus vai nos acrescentando mais pela palavra. E com convicções da palavra, nós vamos vivendo essa vida sempre crescente e abundante no Senhor, amém? Diga comigo, cada dia mais eu estou adentrando na vontade de Deus, amém?
A Bíblia diz em Provérbios 4:18 que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu não sei quanto a você, mas cada dia que passa a minha vida com Cristo está ficando melhor. Amém? Você está em Colossenses capítulo 3. Vamos considerar esse texto e vamos entender o que Deus tem para nós nessa noite. Amém? Aleluia. Diz assim: portanto, Colossenses 3:1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fala comigo, em glória. Vemos aqui nesse texto, Paulo já tinha caminhado, espiritualmente, já tinha avançado no Senhor Jesus Cristo e estava influenciando outras pessoas agora para essa vida com Deus. E ele teve experiências bem intensas com o Senhor, e ele queria agora que os outros experimentassem aquela plenitude, aquela revelação, aquele entendimento, Para muitos o evangelho se resume na crucificação de Cristo, que ele morreu, e muitos param ali. Mas o maravilhoso é que a Bíblia revela que ele morreu naquela cruz. Ele foi sepultado 3 dias, mas naquele domingo de manhã ele foi erguido e exaltado, e ele está no trono do Deus Pai. Nós não temos que ficar na cruz, nós temos que entender aonde Jesus foi depois que ele ressuscitou, para o trono. E o convite do apóstolo é: se fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Sabe, irmãos, eu sei que nessa terra tem muita coisa boa, muitos lugares bonitos, tem muitas coisas boas de se aproveitar, naturalmente falando, mas eu não sei quanto a você. Às vezes a gente usufrui, experimenta aquilo que é lícito, mas chega um momento que já não satisfaz, porque o nosso espírito tem fome e tem sede das coisas do alto. O próprio pastor Eliseu leu aqui que dentro de nós há um clamor, um desejo de buscar o Pai, que diz: Abba, Pai. E aqueles que nasceram do Espírito agora estão debaixo desse clamor que está dentro de cada um de nós. Já que o apóstolo Paulo diz: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Depois diz: pensai lá nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então veja que ele fala dessa união que nós devemos considerar, nós devemos crescer no entendimento dessa comunhão, e ela aumenta cada vez que participamos do pão, que bebemos do cálice. Afinal, Jesus disse: quem beber do meu sangue, quem não beber do meu sangue e não comer da minha carne, não tem parte comigo. Mas nós vamos fazer isso nessa noite com o entendimento de que nós temos parte com o Senhor, ou que estamos num relacionamento com o Senhor, ou que estamos crescendo nessa vida com Deus. Amém? Você está crescendo na sua vida com Deus? Aleluia. Agora no verso 4 diz algo curioso: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. E é tremendo, irmãos, o que Paulo dá a entender aqui. Eu não sei como você vê aquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden, mas nós vamos dar uma passeada lá no Jardim do Éden. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Deus fez o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas, e diz a Bíblia que o homem passou a ser alma vivente. A Bíblia diz que Deus criou o homem, Deus criou a mulher. A Bíblia também diz no Salmo 8, que quando Deus estabeleceu o homem na terra,
o coroou de glória e de honra. Nós não vivemos numa monarquia, não vivemos num reino, como por exemplo é a Inglaterra, né? A gente sabe que tem a rainha Elizabeth. Se você entrar aí em livros de história ou no Google, você vai ver o dia da coroação da rainha. Quando ela assumiu o trono, ela foi coroada. E os reis são coroados com coroas de ouro e pedra preciosa. Pensa comigo, irmãos, a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata, as riquezas desse mundo lhe pertencem. Só que quando Deus foi coroar Adão no jardim do Éden, Deus disse: não, ouro não, prata também não, pedras preciosas não. Como é que eu vou coroar o meu homem, o homem que eu criei para reinar sobre a terra? E a Bíblia diz que Deus, da sua própria glória, vestiu o homem. Diga comigo: Deus coroou com glória. Não é tremendo isso? Deus coroou o homem com glória. E você me pergunta, o que é essa glória? É curioso que lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, quando fala do momento que o tentador, ele entrou naquela serpente, seduziu a mulher, seduziu o homem, e quando eles comeram do fruto, lá no jardim do Éden, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, exatamente no momento em que comeram, diz que eles perceberam que estavam nus. Se eles perceberam que estavam nus, era porque eles estavam vestidos. Fala comigo, eles estavam vestidos. Agora deixa eu te dizer uma boa nova: eles não estavam vestidos com roupas, eles estavam vestidos com a glória. E quando pecaram, eles perderam aquela glória. Agora nós acabamos de ler em Colossenses no capítulo 3, que agora nós devemos buscar as coisas de cima, pensar nas coisas de cima, onde Cristo está sentado, e que quando chegar aquele dia que Ele vai voltar, fala comigo, Ele vai voltar. Aleluia! Essa mesa, nós, além de anunciarmos a sua morte, nós também conseguimos enxergar a sua ressurreição, mas anunciamos que Ele vai voltar. Fala comigo, Ele vai voltar. Só que Paulo pensou tanto nas coisas do alto, que ele entrou no entendimento das coisas futuras. Ele diz: quando Ele se manifestar, nós vamos ser revestidos com a glória. E eu quero que você pense agora: aquilo que Adão perdeu no Éden, em Cristo nos será devolvido. Né? Eu gosto de crente porque crente é bonito, cheiroso, se veste bem. E a gente tem que ser bonito, cheiroso mesmo, irmãos. Para o Senhor. Fedorento é o diabo, né? Por isso que a Bíblia diz espírito imundo. E ele agora inventou uma moda que são os trapos. Eu não quero trapo não. Agora pensa comigo. A Bíblia diz que nós vamos ser restaurados à glória que Adão perdeu. Já pensou? Não vamos mais precisar dessas roupas. Pode ser a mais fina, né? Pode ser Valentino ou qualquer coisa aí que tem nesses shoppings, as mais caras. Mas eu vou dizer bem no popular, que aqui até uma criança entende. Não chega nem ao chulé. Porque nós vamos ser vestidos com a glória de Deus. Eu estou doido que chegue esse dia, desejoso que chegue esse dia. Vestidos com a glória. Lá em Êxodo, no capítulo 24, quando Moisés teve um vislumbre da glória, era como se ela fosse um fogo luminoso, um fogo líquido. Já pensou Adão e Eva no jardim do Éden antes da queda? Quando não precisavam se cobrir com folhas das plantas, era vestido com a glória.
refletir a glória do próprio Deus. É curioso que Jesus, em um dado momento de adoração com os seus 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, lá no Monte da Transfiguração, ele mergulhou tanto naquele tempo de adoração e intimidade com o Pai, que diz que o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes ficaram reluzentes com brancura. Eu digo que aquele momento foi um momento de vislumbre de glória. A Bíblia diz em 1 Coríntios que quando alcançarmos a ressurreição, cada um de nós vai ter um resplendor e uma glória como de uma estrela difere da outra, mas o maior vai ser Jesus, e ele já tem um nome chamado Sol da Justiça. Agora deixa eu te dizer, a vida que vivemos aqui na terra vai determinar o fulgor e a glória que nós vamos viver na eternidade. Se eu fosse você, eu vivia mesmo mais para Deus, eu me consagrava mais para Deus, eu mergulhava mais nessa intimidade com Deus, eu ficava mais cheio da palavra, eu procurava compreender qual era a vontade de Deus e eu ia andar nela. E Paulo diz, olha gente, busque as coisas de cima, busque as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Diga comigo, ele está agora sentado à direita de Deus. Eu gosto de Atos no capítulo 7, os últimos versículos, quando Estevão estava sendo apedrejado, diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, viu Jesus em pé. Ele está sentado, mas deixa eu te dizer, tem dia que ele fica em pé. Eu tenho um palpite particular que tem dia também que ele adora o Pai, porque em Hebreus 2 diz que ele vem adorar no meio da congregação com a gente. Vamos adorar o Pai e ele nos conduz nessa adoração, está na Bíblia, Hebreus 2. Diga comigo, tem um homem eterno, imortal, sentado à direita de Deus. E eu queria que nós seguíssemos essa instrução de Paulo. Buscai as coisas do alto, no verso 2, pensai lá nas coisas do alto. E nós vamos pensar juntos nessas coisas, dando uma passeada no livro de Hebreus. Podemos ir lá? Capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Quantos amam a palavra de Deus aqui? Quantos estão com desejo de participar dessa ceia? Amém. Para muitos a ceia é apenas uma cerimônia que come um pedacinho de pão e bebe um suquinho de uva. Eu vou te provocar a você ir além disso. Eu vou te desafiar e vou te puxar no espírito para você ter uma experiência de trono, uma experiência de estar face a face com o Criador, porque a obra de Cristo não foi para a gente ficar apenas comendo um pãozinho e bebendo um cálicezinho de suco de uva, não. A obra de Cristo é para que a gente experimente a comunhão com o Pai, assim como era antes da queda. Aleluia! Diga comigo, vale a pena? Olha o que diz Hebreus no capítulo 1. Eu não sei quantas vezes você já leu o livro de Hebreus, eu já li algumas, eu me interesso grandemente. Eu não posso chegar numa livraria e ver algum livro ou comentário sobre Hebreus que eu vou em cima e eu pego, e sempre estou estudando esse livro. E quando eu comecei a mergulhar no livro de Hebreus, eu vejo que parece muito com o que Paulo diz: pensai nas coisas do alto, pensai nas coisas de cima. E parece um reflexo daquela instrução de Paulo. Por quê? Quem escreveu começou a ver Jesus sentado à direita de Deus. Olha o que diz Hebreus capítulo 1, verso 1. Vamos lá. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, fala comigo, o Velho Testamento.
Verso 2: nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Ele começa dizendo: olha, nos dias do Velho Testamento, Deus falou de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, que são os profetas do Velho Testamento. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Você lembra que Jesus, o Verbo, se fez carne, habitou entre nós. Vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Ninguém revelou Deus, o Pai, nenhum dos profetas, como Cristo revelou. Ele passou 33 anos e um quebrado aqui. Os 3 últimos anos e meio, ele passou ministrando e manifestando a glória do Pai. Mas sabemos que ele morreu numa cruz. E ele ressuscitou naquele domingo pela manhã. Mas olha o que diz no verso 2 ainda: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Já hoje de noite ouvimos Eliseu lendo lá em Romanos 8, 16 a 18, falando que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Irmãos, se nós estamos nessa posição com Cristo, nós temos que olhar para essas verdades. Nós não podemos viver alheios a essas verdades. Eu não posso olhar simplesmente para o Calvário. Coisas aconteceram depois do Calvário com Jesus e que tem grande influência e poder sobre nossas vidas. E aí ele diz: herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha o verso 3: ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Não parece isso aqui com o que nós lemos em Colossenses? Buscai as coisas do alto, de cima, pensai nelas. E esses escritos aqui é um reflexo daquela instrução de Paulo, pensando nas coisas do alto, buscando as coisas do alto, buscando mesmo no sentido de quem quer descobrir. Amém? E acrescentado aqui está, que ele é a expressão exata de Deus. Depois diz que ele fez a purificação dos pecados, recebeu o nome que está acima de todo nome, e ele está sentado à direita da majestade nas alturas. Eu queria mesmo te provocar. Lê o livro de Hebreus essa semana. Faz um desafio de ler: Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu compreenda estas verdades. Eu declaro um tempo de desvendamento na sua vida. Eu declaro você indo além. Eu declaro você entendendo essas coisas e tendo comunhão com esse Jesus que está sentado no trono. Afinal, o próprio livro de Hebreus nos revela que ele é o mediador da nova aliança. É por ele que temos comunhão com o Pai, é por ele que estamos agora estabelecidos nessa nova vida e usufruindo dessa graça que está disponível para cada um de nós. Agora, como estamos falando sobre a ceia do Senhor e temos a mesa, eu não poderia perder essa oportunidade. Abre comigo em Hebreus no capítulo 9, verso 11. Você está aprendendo algo? Aleluia. Obrigado, Pai. Te exaltamos, te bendizemos. Daqui a alguns minutos vamos partir esse pão, vamos beber esse cálice, mas eu declaro que você vai adentrar em dimensões do trono de Deus, onde coisas vão ser afetadas na sua vida e na sua caminhada com Deus. Diga comigo: vale a pena buscar a Deus. A
Bíblia fala de um homem no Velho Testamento, Enoque, que ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Sabe, irmãos, esse mundo não tem mais o que dar, mas ter uma vida de comunhão com Deus tem o que dar, viu? Aleluia! Vale a pena buscar o Senhor. Vamos considerar exatamente as verdades sobre a ressurreição de Jesus Cristo e o que aconteceu. Olha o que diz o verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote, vamos repetir isso, Cristo como sumo sacerdote. Mais uma vez, parece que você não lanchou hoje de tarde. Vamos lá. Cristo como sumo sacerdote. Eu vou dar uma pausazinha aqui para a gente meditar. Quando foi que Jesus veio como sumo sacerdote? Eu quero te dizer que não foi antes da cruz, foi depois. Em nenhum momento antes ou assume ser sumo sacerdote. E o escritor de Hebreus está dizendo aqui: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Aí diz no verso 12: não por meio de sangues de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Aleluia! Pensa comigo, irmãos, quando se deu isso? Uma das respostas para entendermos quando ele veio como sumo sacerdote está lá no livro de João, no capítulo 20, e eu posso trazer à tona. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou, os discípulos foram lá, encontraram um túmulo vazio, e agora Maria vai no túmulo, e quando chega lá, o túmulo está vazio, e ela vê um homem, pensando ser ele o jardineiro, e indaga e pergunta: onde puseram o corpo do meu Senhor? E à medida que ela conversa com aquele homem, ela descobre, penso eu que pela voz, e aquele homem que estava ali perto do sepulcro não era um jardineiro, era o próprio Jesus. E quando ela se aproxima, Jesus disse: não me detenhas, não me toque. Algumas versões dizem: porque eu ainda não subi para o meu Pai e o vosso Pai. É curioso, irmãos, que Jesus impediu naquele momento, de que ela o detivesse, tocasse. Por quê? Olhando para o Velho Testamento, o que o sumo sacerdote fazia? Ele levava o sangue de animais para o santo lugar. Só que naquele domingo de manhã, Jesus não ia levar sangue de animais, nem ele ia entrar num santuário na terra. Ou seja, naquele domingo de manhã, ele toma o seu próprio sangue e ele leva não para santuários na terra, mas para o trono de Deus. Como acabamos de ler no verso 11 e 12. Ele entra nos santos dos santos, não desta terra, mas nos céus. Não com o sangue de animais, mas com o seu próprio sangue. Não é curioso isso? Não é curioso que na terra, estamos aqui com um cálice, com um suco, o fruto da videira, e Jesus escolheu isso na ceia, para apontar para o seu sangue, e o pão para apontar para o seu corpo. Agora, por que estamos fazendo isso? Porque estamos declarando aqui na terra que eu creio que tem um sangue lá no trono. Porque eu parto o pão? Porque eu estou declarando aqui na terra que um dia o corpo do homem perfeito, que nunca pecou, foi partido aqui na terra, foi crucificado, foi moído, mas naquele domingo de manhã,
aquele corpo ressuscitou dentre os mortos. Eu tomo o pão aqui, mas eu tenho uma convicção firme dentro de mim, que tanto o sangue está lá, como o corpo dele está lá, vivo. E ainda estamos dentro de Colossenses 3, buscai as coisas e pensai nelas. Meu Deus, eu estou levantando aqui esse cálice, porque o sangue dele está lá. Eu estou levantando aqui esse pão, porque ele não ficou morto, ele não apodreceu, ele não voltou ao pó. Ele ressuscitou naquele domingo de manhã, e tem um homem imortal diante de Deus, me representando para com o Pai. Estamos ou não estamos pensando nas coisas do alto, de cima? Estamos. Mas estamos considerando o seu sacrifício, estamos considerando a condição de aliança, estamos considerando o porquê nós devemos obedecer à ceia. É a declaração da nossa união com Ele, é a declaração de que nós estamos ligados a Ele. Deixa eu te dizer, nem a morte tem o poder de te separar dessa união. Aleluia. Agora eu quero ainda considerar algo muito curioso. Veja comigo aí nos versos mais para frente, 23, diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem. Veja que nós lemos sobre purificar do pecado em Hebreus 1, e está dizendo aqui agora que se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Ou seja, nos dias do Velho Testamento, o sangue de animais santificava aquele santuário, aqueles rituais que tinham. Mas depois ele disse que as coisas celestiais seriam purificadas com sacrifícios superiores. Qual foi o sacrifício superior que chegou e tocou o trono de Deus e santificou para que pudéssemos ser reconciliados? O sacrifício de Cristo. Olha o que diz o 24: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Diga para você mesmo, diga: ele destruiu o pecado. Aleluia. Agora nós demos um passeio lá em Gênesis capítulo 3, lembra comigo? E eu quero ver com você dois textos lá. Veja comigo Gênesis 3, verso 23 e 24. Quantos amam a palavra de Deus? Você está se animando para cear daqui a pouco? Eu declaro que coisas novas vão acontecer na sua vida. Eu declaro que a influência desse mundo vai diminuir na sua vida. Eu declaro que a influência dos céus vai aumentar na sua vida. Eu declaro que você vai experimentar coisas da parte de Deus que você ainda não experimentou. Oh, aleluia! Eu declaro que essa ceia vai te aproximar, sim, e você vai ter mais experiências de comunhão com o próprio Deus. Aleluia! O que nos diz aqui em Gênesis 3, 24? Eu vou ler do 23.
O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Diga comigo, o casal foi expulso do Éden. Olha o que ainda diz o 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Agora me dá tua atenção aqui, olha para cá. Quando o homem pecou no jardim do Éden, ele perdeu aquelas vestes de glória, e ele também perdeu o acesso à árvore da vida. E Deus colocou querubins guardando, com espadas, espada que se revolvia, estavam ali protegendo. E Deus, nesse tempo, ao expulsar, na nossa cabeça, quando se diz expulsar, a gente lembra logo o período colegial, vem um trauma, Pensa que é ira do professor. Mas a expulsão de Deus para com o homem do jardim do Éden era para protegê-lo. Eu estou com o meu bebezinho agora, e está começando a engatinhar e a andar, e tivemos que tapar todas as tomadas. Porque se ele colocasse o dedinho lá e levasse um choque, ele ia experimentar algo ruim, até mesmo morrer. Então Deus protegeu a árvore da vida, porque o homem só poderia tornar a comer dela quando nascesse de novo. Deus expulsou por amor, não foi ira, foi proteção. Amém? Mas diga comigo, havia 2 querubins. Não, você não está interessado não. Diga, havia 2 querubins. Veja que Deus protegeu, eles estavam ali. Agora eu quero que você vá comigo para Êxodo 24. Quantas voltas eu estou dando, mas você vai aprender algumas coisas. Êxodo 25. Aleluia. Quantos amam o Senhor aqui? Amém. Você vai amá-lo mais ainda nessa noite, amém? Em Êxodo capítulo 25, Deus ordena que fosse feito o tabernáculo, no verso 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus queria habitar com o homem. No verso 10, Deus ordena que fosse feita uma arca. Também me farão uma arca de madeira de acácia. E Deus dá os detalhes, o tamanho. E era para ser feita de madeira e coberta com ouro. Diga comigo, a arca da aliança. Amém? Agora eu quero que você vá para o verso 17. Pode colocar. Era exatamente isso que nós temos aqui. Fala comigo, a arca da aliança. Agora vem comigo o verso 17. Farás também um propiciatório de ouro. A arca era essa caixa e o propiciatório era essa tampa. Presta bem atenção. A arca era essa caixa de ouro e o propiciatório era essa tampa. Agora eu quero que você acompanhe comigo os detalhes. Veja comigo no verso 17. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio, será o seu comprimento, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Verso 19. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de face voltadas, uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te dei. Agora olha o que diz o verso 22. Presta bastante atenção. Deus falando.
ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo. Diga comigo, Deus disse que ali ele falaria com o homem. Aleluia. Falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Agora me dá a tua atenção. Poucos minutinhos, vamos participar aqui. Entre a queda de Adão e a vinda de Jesus, 4.000 anos. Durante esses 4.000 anos, Deus chama Israel e dá muitas figuras de Cristo, e uma delas é essa. Agora, não é curioso que quando Deus ordenou que se fizesse isso, ele colocou 2 querubins, e ele disse: olha, eu vou falar contigo. Mas a condição para Deus falar era que o sumo sacerdote chegasse com o sangue e colocasse exatamente nessa tampa. A palavra propiciatório também é declarado como lugar de misericórdia, banco de misericórdia. Em muitas versões em inglês diz assim: mercy seat, cadeira, banco de misericórdia. Por quê? Lembra quando Deus expulsou o homem do Éden? Havia querubins, 2. Agora, isso profeticamente apontava não o momento da expulsão, mas o momento do retorno à glória. O homem perdeu a glória, mas em Cristo nós somos restaurados. Mas lá nos dias de Israel, o Senhor disse: olha, ali eu virei a ti e falarei contigo. O que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos celebrar a ceia, partir o pão, beber o cálice, mas considerando que o corpo dele está no trono, o sangue dele está no trono, e nesse lugar de comunhão nós podemos discernir a voz de Deus e podemos viver uma atmosfera da glória que foi perdida. Não é tremendo que Deus, em Cristo Jesus, Ele nos restaura a sua própria glória? E por que temos que fazer muitas vezes? Porque o nosso desejo está em retorno, no retorno daquilo que foi perdido. Sabe, irmãos, está tão perto. A qualquer hora a trombeta vai tocar. Nós vamos ser transformados. Nós vamos ser vestidos com a glória. Mas enquanto isso não acontece, nós declaramos o nosso desejo da comunhão com o Senhor aqui, mediante essa ceia. A instrução de Deus para Moisés, para Arão, era que fosse oferecido sangue, e quando o sangue fosse exaltado, é curioso que em cima, exatamente em cima da arca, diz que se manifestava uma nuvem, e no meio da nuvem, uma nuvem luminosa, chamada Shekinah, ou a glória de Deus em manifestação. Eu não sei quanto a você, mas muitos celebram a ceia como se estivesse num funeral. Muitos celebram a ceia sem uma consciência da reconciliação. Muitos celebram a ceia comendo só um pedacinho de pão com um suquinho de uva. Mas eu celebro a ceia como um retorno à comunhão, com um contato com a glória, como a restauração àquilo que foi perdido, como desejo de Deus para que tenhamos aquele momento de intimidade que era para nunca ter sido perdido, mas que por causa do pecado houve uma interferência. Mas nós lemos lá em Hebreus que Ele aniquilou o pecado. O que o pecado fazia? Uma parede de separação. O que o sacrifício de Cristo fez, quando Ele ressuscita, quando Ele purificou, a parede foi derrubada,
O que nos resta agora, a Bíblia diz em Hebreus no capítulo 10, 19, que nós devemos agora ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos, com o coração purificado, com plena certeza, convicção, com fé, com uma consciência purificada de que nós somos chamados à comunhão com aquele Deus que nos amou com amor eterno. Você está pronto para cear? Irmãos, eu declaro que quando você partir esse pão, quando beber esse cálice, algo vai acontecer na esfera do Espírito, algo vai ser liberado sobre você. Eu declaro coisas restauradas. Eu declaro, como diz lá em Filipenses 4, 18 e 19, que Ele vai suprir as tuas necessidades. Olha como diz lá, em glória. Mas é para aqueles que buscam a sua presença, a sua face. A Bíblia diz em Hebreus 11, verso 6, que Deus é galardoador daqueles que os buscam pela fé. Eu creio que você está aqui porque você tem fé em Deus. Mas a Bíblia diz que importa, não há nenhum outro nome pelo qual possamos ter comunhão com Deus, a não ser no nome, na pessoa e por Jesus Cristo. Por isso que essa é uma mesa de comunhão. Sinta-se nessa noite, quando você tomar esse pão, quando você tomar esse cálice, sinta-se como se você estivesse entrando, aqueles anjos baixando a espada e dizendo, pode entrar. E Deus dizendo, bem-vindo. Você foi criado para a glória. Você foi criado para me conhecer. Você foi criado para me experimentar em todas as coisas. Você foi criado para andar no sobrenatural. Você foi criado para viver dentro de todas as provisões que eu deixei no Éden. Ele está dizendo para mim e para você, o pecado não tem mais domínio sobre ti. As consequências do pecado já não podem mais te atingir. Até mesmo a morte física, quando chegamos lá, a promessa diz que Ele nos ressuscitará. Você está pronto para cear? Aleluia, o grupo de louvor vem cá. Aqueles que vão me ajudar a servir. Mas eu queria que você já criasse um clima de adoração, de intimidade, de desejo, uma expectativa de que algo vai acontecer, porque vai. Se havia doenças, removidas serão. Se haviam problemas, enquanto você adora, uma atmosfera de milagres e de soluções divinas chegando na sua vida. Porque está escrito em Isaías 51, que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Eu não sei quanto a você, mas o meu Deus vai se manifestar como Deus sobre a minha vida e a minha história. Aleluia. Oh, te exaltamos, Senhor. Levanta tuas mãos, bendiz Ele com teu coração. Aleluia. Obrigado. Olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram. Para aqueles que me amam. Porque são chegados dias que se verá a diferença entre o que me serve e aquele que não me serve. Aqueles que se humilham debaixo da minha potente mão, a estes eu exaltarei. Sim, eu os glorificarei. Será notório de que eu cumpro as minhas palavras, diz o Senhor.
Só estamos na expectativa. Mas quando você tomar esse cálice, uma nova dimensão e atmosfera vai cair neste lugar. Não se assuste. Quero convidar as pessoas que vão servir. Obrigado, Pai. Porque levaste tremendras tiquinhas. Pai, eu declaro nesses próximos minutos a atmosfera do Éden neste lugar. Vislumbres da tua glória. Os nossos olhos espirituais sendo abertos. Eu declaro que as coisas desse mundo vão perder total influência sobre nós. Mas as de cima do trono, onde Cristo está sentado, vão ganhar força sobre nossas vidas. Já não andaremos pelas coisas que se veem, mas pelas que não se veem, que são eternas. Eu declaro, Pai, como todas as vezes na Bíblia que o sangue é exaltado, o teu Espírito se move. Eu declaro e eu libero um mover do Espírito sobre famílias, sobre cada pessoa individualmente, sobre esta igreja local, que vai testemunhar do teu poder e do Cristo ressurreto, na força e na unção do Espírito Santo. Eles vão se multiplicar. E aqui será um lugar de glória, de transformação, de milagres. Em nome de Jesus. Aleluia. Algo está acontecendo. Vou dizer o que eu disse, que eu orei agora há pouco. Todas as vezes na Bíblia, todas as vezes que o sangue era exaltado, o Espírito se moveu. Amém. Elias ofereceu o sacrifício, Deus respondeu com fogo. 1 Samuel 7, Samuel ofereceu um cordeiro, Deus respondeu, diz que a mão do Senhor era com Israel e houve paz 40 anos. Eu declaro um tempo de paz sobrenatural na sua vida. De milagres. Salomão ofereceu o sangue de 100.000 animais. Mais de 100.000 animais. A Bíblia diz que a nuvem, a glória do Senhor encheu aquele lugar. Deixa eu te dizer uma boa nova. Se Deus na velha aliança com o sangue de animais fazia isso, quanto mais nós, na revelação da nova, na revelação do sangue de Jesus, deixa eu te dizer, haverá um mover do Espírito, se você crer, que vai revolucionar a sua vida. O que você pensou que não ia acontecer em 2014, vai acontecer. Ele vai com o poder da aliança de Deus sobre sua vida. Ha, ha, ha. Ei. Ha, ha, ha. Diga, obrigado, Jesus. Seu corpo foi partido, foi moído naquela cruz. Pai, fala comigo, Pai, eu recebo os benefícios da cura. E eu participo desse pão agora. Em nome de Jesus. Come desse pão. Eu sou meio exagerado, eu posso pegar esse cálice aqui? Ok.
Vamos lá. Aleluia. Te exaltamos. Me foi uma palavra no meu espírito. Pode dedilhar aí. Pode tocar uma coisinha. Segura o cálice dele. Me veio uma palavra aqui. A virada. No dia da saída do povo do Egito, Deus disse a Moisés: olha, mata o cordeiro, põe o sangue nos umbrais da porta e come o cordeiro todo, porque hoje à noite é a última noite no Egito. Deus criou um caminho para o povo sair daquele lugar de maldição. Deus criou um caminho para eles entrarem na dimensão da bênção, da glória, da provisão, da promessa. Você vai beber esse cálice e eu declaro profeticamente: um novo tempo se inicia, onde as promessas de Deus vão deixar de ser promessas e elas vão se tornar em fatos diante dos seus olhos. E você já não vai mais dizer fiel é o que prometeu, você vai dizer fiel é o que cumpriu. Olha para alguém perto de você, troca o cálice com ela. Diga comigo, essa é a ceia da virada. Diga, um novo tempo vai acontecer. Aleluia. Não estamos no funeral. Estamos num lugar de vitória. Estamos naquele lugar de glória, da presença do Pai novamente. Levanta esse cálice e diga: o pecado foi destruído. Diga: a glória é restaurada. Diga: os melhores dias da minha vida estão começando.